Oi, filhotes! Preparei uma aula com todo carinho para vocês. Me pediram demais a aula completinha sobre o sistema respiratório. Tá pronta, tá aqui para vocês. Eu espero que você compartilhe essa aula, anote tudo, tá? E me dá aquele feedback. Coloca nos comentários qualquer dúvida ou coisa interessante que você queira falar para mim. Um beijo no coração. Fala, galera! Bom, agora vamos dar uma olhada aqui no canal em sistema respiratório, tá? Fica ligado, vamos lá. Não esquece de assistir todas as aulas da nossa playlist de sistemas, tá? Já tem digestório, já tem cardiovascular, já tem endócrino, reprodutor é feminino e agora tem mais esse. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui, ó. Em sistema respiratório, a primeira parte essencial é você lembrar o trajeto do ar quando você inspira. Então vamos lá? Ao inspirar, o ar vai passar por aqui, ó. Primeiro pelas nossas fossas nasais, ou cavidade nasal, que fica dentro do nariz, tá? Daqui da fossa nasal, o ar vai descer para cá, filho, ó, para faringe. Faringe. Da faringe, o ar vai descer para laringe. Inclusive, quem não lembrava, na laringe é onde ficam as nossas pregas vocais. São elas que vibram para a gente vocalizar, para a gente conseguir falar, né? Depois da laringe, filho, o ar vai descer pela traqueia, ó. Aí a traqueia se bifurca, se divide em duas e dá origem a dois canais chamados brônquios. Brônquios. E esses brônquios vão entrar nos pulmões. Você tem dois pulmões, ó. Pulmão esquerdo, pulmão direito. Quando o brônquio entra no pulmão, ele se ramifica de novo. E aí forma tubinhos bem fininhos, gente, bem fininho mesmo, chamados bronquíolos. Bronquíolos. E na extremidade do bronquíolo, na pontinha do bronquíolo, a gente tem esses saquinhos aqui, ó, chamados alvéolos pulmonares. São os alvéolos que transferem oxigênio para os vasos sanguíneos. E de lado do sanguíneo, o oxigênio se espalha para todo o organismo. Fechou? Bora repetir então, vamos lá? Então, o trajeto do ar quando você inspira. O ar passa pelas fossas nasais, me acompanha. Depois, faringe. Vai, laringe, aí vai descer pela traqueia, brônquios vão entrar nos pulmões. Aí os brônquios ramificam, formando os bronquíolos, e na ponta dos bronquíolos ficam os alvéolos pulmonares. Fecharam isso? Tem mais uma coisa curiosa. Para a gente conseguir inspirar e expirar, você depende de dois músculos torácicos. Vamos lá. Primeiro, filho, tem esse músculo aqui, ó, que fica localizado abaixo do pulmão, tá? Que é o nosso diafragma. E olha, curiosidade, só quem tem músculo diafragma são mamíferos, tá? Só nós mamíferos. E tem os músculos que ficam ao redor das costelas, chamados músculos intercostais. Tanto que a palavra intercostais quer dizer entre costelas. Fechou? A nossa inspiração e expiração depende desses dois músculos. Muito bem, filhotes. Agora vamos analisar como funciona a mecânica da respiração. O que é necessário para que o ar entre e saia do nosso pulmão. Vem cá, é bem facinho, filho. A gente vai ver o funcionamento agora do diafragma e dos músculos intercostais. Eu separei numa tabela para ficar bem didático, tá? Então aqui eu botei inspiração, que é a entrada de ar, e aqui eu botei expiração, que é a saída. Fecharam? Vamos lá começar. Para a gente fazer a inspiração vai ser assim, ó. Eu tenho que abrir o meu tórax, ó, para que o ar possa entrar. Para eu abrir o meu tórax, eu tenho que fazer assim, ó. Vem cá comigo, filho. Tá vendo o diafragma aqui? Ele vai se contrair. Quando o diafragma se contrai, ele acaba descendo. E aí pensa comigo, se o diafragma desce, ó, o meu tórax ganha mais espaço. A mesma coisa é o músculo intercostal. Ele vai se contrair. Olha para cá. E quando os músculos intercostais contraem, eles levantam as costelas. Então pensa comigo, filho. As minhas costelas vão levantar, o meu diafragma vai descer e a minha caixa torácica vai aumentar de tamanho. Por isso que o ar entra. Eu escrevi para vocês, ó. Na inspiração eu tenho contração do diafragma que desce e eu tenho contração dos músculos intercostais que sobem.
Fechado essa história? Aqui a gente consegue ver na imagem, ó. Essa representação aqui é bem legal, já veio em provas muitas vezes. Aqui eu tenho uma garrafa, tipo uma garrafa de vidro, foi removido o fundo, tá? E no fundo eu coloquei uma bexiga, sabe aquele balão? Tá, uma bexiga bem aqui, ó. E tem um balão preso aqui dentro da garrafa com um tubinho, ó. Olha o que eu vou fazer agora, filho. Eu vou pegar essa manta bem aqui, ó, essa borracha, e vou puxar para baixo. Quando eu puxar essa borracha para baixo, o que acontece? A pressão dentro do balão diminui. E isso faz o ar entrar. Deu para sacar isso? A mesma coisa acontece no nosso pulmão. Quando você inspira, lembra disso, ó, a pressão no pulmão diminui. Por isso que o ar vai entrar na inspiração. Fechado isso? Vem cá comigo agora. Agora vamos para expiração, que é botar o ar para fora, tá? Para eu expirar, eu vou ter que apertar o meu pulmão para que o ar possa sair. Então vem cá comigo. Vai ser assim, ó. Tá vendo o diafragma aqui embaixo, filho? Ele vai relaxar. Quando o diafragma relaxa, ele acaba levantando, ó. E aí quando o diafragma levanta, ele acaba apertando os pulmões. Entendeu? A mesma coisa o músculo intercostal, ó. Os músculos intercostais vão relaxar. Isso vai fazer as costelas baixarem, o que vai apertar o pulmão. Bora repetir? Quando eu expiro, o meu diafragma relaxa e sobe, e os meus intercostais relaxam e descem. Eu botei bem aqui para vocês, ó. Isso faz o ar sair. Ficou ligado isso? E olha, é uma coisa interessante. Pensa comigo, filho. A gente consegue ver esse mecanismo no nosso próprio corpo. Repare quando você inspira, a sensação que nós temos é de contração. E quando você expira, a sensação que nós temos é de relaxamento. Percebeu? Outra coisa curiosa. Quando você faz alguma atividade física, pode ser caminhar, natação, musculação, basquete, futebol, qualquer atividade física, você acaba fortalecendo esses dois músculos. Então uma pessoa que pratica atividade física regularmente tem os músculos torácicos mais fortes. Então ele tem uma inspiração mais potente. Uma pessoa bem condicionada, quando ela inspira, ela absorve um volume de oxigênio maior. E com isso ela consegue oxigenar melhor todos os órgãos do corpo dela. Por isso eu afirmo uma coisa para vocês. Se você tiver um bom condicionamento físico, isso vai ajudar você nos estudos. Você vai ter maior potência na inspiração, manter o cérebro mais oxigenado, vai melhorar o teu raciocínio e vai melhorar a tua memória. Pega essa dica, tá? Incorpore o movimento no seu dia a dia. Vamos continuar, gente? Dá uma olhadinha para cá agora. Agora vamos começar a fazer uma aula de anatomia e fisiologia. Eu vou pegar alguns órgãos principais do sistema respiratório e a gente vai vendo o que interessa, tá? Vamos lá. Primeiro, olha essa imagem linda. Aqui nós temos uma fossa nasal, tá? Vista de dentro, tá bem? Repara, filho, que eu vou ter duas membranas, me acompanha, duas membranas, tá? A primeira é essa vermelhona, que eu tô passando meu dedo aqui, ó, que chama pituitária vermelha. A segunda é essa aqui, ó, que eu tô passando meu dedo. Essa aqui é chamada pituitária amarela. Então, essa parte aqui é a vermelha, essa aqui é a amarela. Bom, olha como é fácil. O nome da pituitária aqui, ó, é vermelha porque ela tem muitos vasos sanguíneos. Eu botei bem aqui, ó. A vermelha é muito vascularizada. E olha que interessante, quando você inala o ar vai ter contato com os vasos da pituitária vermelha. E aí, quando o ar toca nos vasos, ele acaba roubando calor. Isso faz o ar ser aquecido. Toda vez que você inala o ar pelo nariz, você aquece o ar para que ele entre no corpo na mesma temperatura corporal e evita assim um choque térmico. Muito interessante, né? Mas tem mais. Aqui na pituitária vermelha, eu tenho células chamadas mucociliares. Por quê, professor? São células que produzem muco e que têm cílios. E sabe para que serve isso? Muco e cílios servem para a purificação do ar. Quando você inala o ar na cidade, por exemplo, que é um ar muito sujo, né? É um ar que tem muita fuligem. Quando você inala o ar, a sujeira, a impureza, prende no muco. Aí o muco fica duro. E esse muco duro vai ser varrido para fora do nariz pelos cílios. Deu para entender? O muco retém a impureza e o cílio varre para fora do corpo. É por isso que os médicos sempre pedem para a gente para que você evite inspirar pela boca. Sempre inspire pelo nariz. Por quê? Porque inspirando pelo nariz você pode aquecer o ar e pode purificá-lo.
Quem respira pela boca fica mais suscetível a infecções. Fica ligado. Vamos para cá agora. Agora, e a pituitária amarela? Olha lá, filho. O nome dela é amarela, primeiro, porque ela não tem vaso sanguíneo, tá? Ela não tem. Ela é avascular. Só que a pituitária vermelha tem muitas terminações nervosas que estão relacionadas com a nossa capacidade de olfato. Quando você sente o cheiro de um alimento, é a sensibilização da tua pituitária amarela. Olha aqui a imagem, filho. Depois que a pituitária amarela foi excitada, transfere-se o estímulo para cá, para o bulbo olfativo. Daqui ele vai para o nervo olfativo e é levado para o cérebro. Porque é no cérebro que eu consigo reconhecer que cheiro é aquele que eu estou sentindo. Por exemplo, você chega na sua casa e tem aquele cheiro de canela, aquele cheiro de cupuaçu, por exemplo. Essas frutas típicas, né? E quando você sente aquele cheiro, é porque a informação chegou no cérebro e o cérebro fez o reconhecimento. Outra curiosidade legal. Quando você vai sentir o gosto do alimento, para sentir o gosto de verdade, eu dependo da função gustativa da língua e da função olfativa da pituitária amarela. Por isso, quando a gente está gripado, a nossa pituitária amarela fica revestida de muco, fica cheia de muco, né? A gente está gripado. E aquele muco não deixa a pituitária amarela ser estimulada. Por isso, gripado, você não consegue sentir alguns sabores. Você pega um sorvete, por exemplo, e não consegue identificar qual é a fruta que tem naquele sorvete, por exemplo. A faringe, né? Depois da fossa nasal tem a faringe. Mas ela é só um canal de passagem. Ela não tem nenhuma função específica, tá? Por isso que ela não está aqui na aula. Aí depois da faringe, a gente vai passar para cá, ó, para laringe. Bom, na laringe fica essa estrutura linda aqui, ó. Essas são as pregas vocais ou cordas vocais. Nessa imagem dá pra gente perceber bem visível, né, a coisa. E são elas que vibram, tá? Elas podem fechar assim e se movimentar nesse sentido, ó. E é essa vibração que provoca a nossa vocalização, tá? Então, no sistema respiratório, as pregas vocais ficam na laringe. Fecharam isso? Vamos aqui. Bom, depois da laringe, filho, eu vou passar por aqui, ó, pela traqueia, ó. Depois veio o brônquio, fechou? E aqui os bronquíolos. E eu queria te mostrar que traqueia, brônquio e bronquíolo tem duas semelhanças. Primeira, gente, é que traqueia, brônquio e bronquíolo são revestidos por anéis de cartilagem. Olha a imagem aqui, filho. Olha os anéisinhos cartilaginosos. Por que isso? É que dentro da traqueia, brônquio e bronquíolo, o ar passa numa grande velocidade. Consequentemente, o ar tem baixa pressão. Ok? Então repita sempre, ó. Dentro da traqueia, do brônquio e do bronquíolo, o ar passa numa velocidade alta, por isso a pressão é baixa. E isso aumenta o risco desses canais colabarem. O que é colabar? É se fechar. Se eu tenho um ducto, um canal, e a pressão dentro fica baixa, esse canal pode fechar. Então, para não deixar eles colabarem, fecharem, eu tenho esses anéis de cartilagem. Fechou? Tem mais uma coisa curiosa, filho. As células que ficam dentro da traqueia, do brônquio e dos bronquíolos também são células mucociliares. Também produzem mucos e têm cílios. E para que serve isso? Para reter impurezas, para fazer purificação do ar. Então eu queria que vocês sempre dissessem assim, ó, que eu tenho 4 locais de purificação do ar no meu organismo. 1 nas fossas nasais, 2 na traqueia, 3 nos brônquios, tá? E 4 nos bronquíolos. E por que eles fazem purificação, professor? Porque eles têm células mucociliares para retenção de partículas. Entendeu direitinho? É por isso que o fumante sofre. Quando o indivíduo fuma muito, no fumo entra muita fuligem no sistema respiratório. E essa fuligem pode agredir a traqueia, brônquio e bronquíolo. Aí a produção de muco nesses órgãos aumenta, o que pode obstruir o canal e dificultar a respiração do fumante. Isso causa aquela tosse constante nele, que a gente chama de pigarro do fumante. Então, cuidado, se afastar de cigarro completamente e se tem algum amigo que fuma, insistir com ele para ele parar. Agora que nós passamos pela traqueia, brônquio e bronquíolo, vamos lá? Na extremidade dos bronquíolos, eu vou ter esses saquinhos aqui, ó. São chamados alvéolos pulmonares. Ele é o cara. Ele, com certeza, é a estrutura mais importante do sistema respiratório. Bora ver por quê? Olha lá. Você inspirou. Quando você inspira, os alvéolos se enchem de gás oxigênio, ó. Enche de oxigênio, tá? E ao redor dos alvéolos, nós temos uma trama de capilares. Olha aqui, essa imagem está linda.
Esse aqui são vasos capilares, tá? São vasos muito fininhos, gente. São mais finos que um fio de cabelo, que fica envolvendo os capilares, tá? É tão fino, gente, atenção, é tão fininho o capilar que só passa uma hemácia de cada vez dentro dele. Olha aqui, filho. Ó, uma hemácia de cada vez. Para quem não lembrava aqui na sala, a hemácia é o glóbulo vermelho, é a célula vermelha do sangue, tá? E é a hemácia que transporta oxigênio. Fecharam? Então as hemácias passam pelos alvéolos para receber oxigênio. E eu quero te mostrar como acontece isso. Vamos junto. Olha o que está acontecendo, filho. Vai passar uma hemácia de cada vez aqui pelos alvéolos, ó. Aí vamos lá. Como o oxigênio está muito concentrado dentro dos alvéolos, ó, ele é transferido para dentro das hemácias. Ó. As hemácias vão receber o oxigênio e o sangue vai ficar oxigenado, que a gente chama de sangue arterial. Se você me perguntar, professor, e a hemácia pega o oxigênio para quê? A hemácia é a célula, filho, que pega o oxigênio nos alvéolos e distribui ele para todo o corpo. Sério, todo o corpo. Essa hemácia vai levar oxigênio para tua perna, para o teu braço, para o teu cérebro, para o teu nariz, para os teus olhos, testículo, vagina, útero, ovário, próstata, coração, o corpo todo. Tá bem? Só que olha que interessante. Ao mesmo tempo que a hemácia recebe o oxigênio, a hemácia elimina gás carbônico aqui nos alvéolos. Deu para entender a história? Então aqui acontece uma troca. A hemácia recebe o oxigênio e elimina o CO2. A gente chamou essa troca de hematose. Cuidado com essa palavrinha que é sempre muito esperado, tá? Hematose, tá? A hematose é a oxigenação do sangue. E ela acontece aonde? Nos alvéolos. Deu para entender? É por isso, gente, que cigarro compromete demais a gente. Quando o indivíduo fuma, uma das sequelas que o fumante tem é a destruição dos alvéolos, morte alveolar. Todo mundo que fuma tem morte alveolar. E quanto menos alvéolos eu tiver no organismo, menos hemácias vão ser oxigenadas. Então, menos oxigênio vão chegar nos meus órgãos. Isso prejudica o meu funcionamento. Lembra que nós somos uma máquina que dependemos do gás oxigênio. Entendeu direitinho? Agora vamos para cá. Bom, depois que o oxigênio entra na hemácia, gente, ele vai se ligar numa proteína. Se você não sabia, filho, dentro das hemácias tem uma proteína muito famosa, tá aqui o desenho dela, ó, chamada hemoglobina. Conhece esse nome? Hemoglobina é uma proteína, tá? Fica dentro das hemácias. É essa proteína hemoglobina que vai se ligar ao oxigênio e vai transportá-lo. Aqui tem uma imagem legal, filho, para mostrar que dentro da hemoglobina eu tenho ferro. É por isso que é tão importante, recomendado, que você coma alimentos que sejam fontes de ferro diariamente. Por exemplo, fígado bovino, batata, feijão, açaí, por exemplo, são alimentos que têm muito ferro, tá? Esse ferro vai ser absorvido e vai ser usado para a montagem da hemoglobina. E a hemoglobina é uma proteína que fica no interior das hemácias. Filhote, agora uma dica importante. Eu te falei que a hemoglobina está aqui, ó, é a proteína que fica dentro das hemácias, né? Bom, só que olha que legal. Nós descobrimos que a hemoglobina pode fazer 3 tipos de ligações. Então vem cá, que é bem interessante isso. Primeiro, o HB é a hemoglobina, tá? Ela pode se ligar com o gás oxigênio, aí você vai chamar isso de oxihemoglobina. Super fácil o nome, né? Beleza. E a hemoglobina pode se ligar também com o gás carbônico. Aí você vai chamar, olha o nome, filho, chama carbohemoglobina. Vamos entender isso? É assim, ó. A hemoglobina pega o oxigênio nos alvéolos, tá? Aí é oxihemoglobina. Aí ela pega o oxigênio e libera nos tecidos. Quando ela libera o oxigênio nos tecidos, ela recebe o quê? Gás carbônico. Aí vira carbohemoglobina, ok? Aí ela vai lá no alvéolo e libera o gás carbônico. E recebe o que do gás carbônico? Oxigênio. E fica essa história o tempo todo, tá? Só que tem um detalhe curioso. A ligação da hemoglobina com o oxigênio e com o gás carbônico são ligações instáveis. Por que instáveis? Porque são ligações rápidas. A hemoglobina se liga ao oxigênio e rapidamente solta. Liga com gás carbônico e rapidamente solta. É diferente disso aqui, filho. Atenção para cá, ó. Eu sei que você está fazendo anotação aí, que tem que anotar tudo, né? Anota esse detalhe. Quando a hemoglobina se liga ao monóxido de carbono, ao CO, essa ligação é tóxica. O nome dela é carboxihemoglobina. Eu dei até um destaque para esse X aqui, ó. É de tóxico. Olha o nome, tá? Carboxihemoglobina. E por que ela é tóxica, professor? Porque ela é estável. É assim, gente.
A ligação entre a hemoglobina e o monóxido de carbono demora muito para se desfazer. Então, olha a minha frase, filho. Enquanto a hemoglobina estiver presa ao monóxido, ela não conseguirá transportar o oxigênio. E aí, se o oxigênio não for transportado no nosso corpo, o indivíduo pode vir a morrer por asfixia. Entendeu direitinho? Inalação de grande quantidade de monóxido pode levar à morte por asfixia. E de onde vem esse monóxido, professor? Bom, ele é liberado na queima de combustíveis. Então, automóveis liberam muito monóxido. As indústrias liberam muito monóxido. Então, o ideal é que a gente evite ficar na beira da estrada, por exemplo, quando tem aquele fluxo muito grande de carro. Porque ali vai ter uma liberação muito grande de monóxido. Deu para entender? Vamos para cá. Outra coisa curiosa, filho, me acompanha. Para a hemoglobina se ligar ao oxigênio, ela depende de 2 fatores. Vamos lá. O primeiro fator é a concentração de oxigênio no sangue. Então, olha o que eu vou dizer. Quanto mais oxigênio tiver no sangue, mais a hemoglobina vai transportá-lo, mais a hemoglobina vai se ligar a ele, tá? E o segundo fator que define isso é o pH sanguíneo. O pH do nosso sangue, gente, é aproximadamente 7,4, 7,4. E eu preciso que o sangue esteja em 7,4 para que a hemoglobina consiga se ligar ao oxigênio. Então, tem uma informação bem legal aí, hein? Se algum fator mudar o pH do sangue, se o pH do sangue não estiver em 7,4, a hemoglobina não conseguirá transportar o oxigênio e o indivíduo pode morrer por asfixia. Deu para entender? Olha esse gráfico aqui. Aqui é uma coisa bem interessante, ó. A hemoglobina que tem na hemácia de pessoas adultas, como eu, você, é assim, ó. É uma proteína que tem 4 subunidades, ó. Tem 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta, tá bem? Bom, e ela tem uma afinidade pelo oxigênio bem interessante, ó. Agora, a hemoglobina que tem na hemácia de um feto não é igual à sua. Ela é assim, ó. A hemoglobina fetal, ela tem 2 subunidades alfa e tem 2 subunidades gama. E o que torna essa hemoglobina com uma afinidade maior pelo oxigênio do que a hemoglobina de um adulto. Peraí, professor, o senhor está dizendo que a hemoglobina de um feto transporta mais oxigênio que a hemoglobina de um adulto? Exatamente. E tem um motivo, pessoal, e é lindo, você vai adorar saber. É que quando a gente está desenvolvendo na barriga da mamãe, né, quando o feto está na barriga da mãe, ele recebe uma quantidade de oxigênio pequena. Você sabia disso, filho? Durante a gravidez, o feto recebe pouco oxigênio. E aí o bebê compensa isso aumentando a quantidade de hemoglobinas fetais, que tem maior afinidade. Deu para entender a história? E olha como coisa linda. Após o nascimento, o bebê começa a respirar para si. E aí o volume de oxigênio que ele recebe é alto. Aí o bebê para de produzir a hemoglobina fetal e começa a produzir a hemoglobina adulta. Muito interessante, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, vem cá. Tem uma proteína no seu corpo que também é transportadora de oxigênio, mas ela não fica na hemácia. É uma proteína muscular. O nome dela é mioglobina. Essa proteína é muscular, tá? E ela transporta oxigênio, ela armazena oxigênio. Por quê? Porque o trabalho dos músculos requer muito oxigênio para quebrar a glicose e gerar energia. Agora pensa comigo, filho, pensa lá. Imagina o seguinte, se eu comparasse os músculos que tem no meu braço e os músculos da minha perna, qual deles você acha que tem mais mioglobina? Pensou? Com certeza são a musculatura da perna. Por quê? São músculos que são mais exigidos ao longo do meu dia a dia. Então, quanto mais o músculo é exigido, maior vai ser a quantidade de mioglobina. Nós descobrimos, filho, quando fomos analisar o transporte do gás oxigênio e o transporte do gás carbônico, a gente percebeu uma coisa muito curiosa. Vem cá. Nós percebemos que a hemoglobina é o principal transportador de oxigênio, porque transporta 98% de todo o oxigênio no organismo. Mas a hemoglobina não é o maior transportador de CO2. Olha aqui, filho. A hemoglobina só transporta 23% do CO2 do organismo. Só 23%, pô. Sabe quem é o maior transportador de gás carbônico no corpo? É o íon bicarbonato. Íon bicarbonato. Ele é responsável por transportar 70% de todo o gás carbônico no organismo. Então repita comigo essa frase, ó.
A hemoglobina é o maior transportador de gás oxigênio. E o íon bicarbonato é o maior transportador de gás carbônico. Eu vou te mostrar agora como o íon bicarbonato é produzido. Vem cá. Esse esqueminha aqui ele é bem importante. Dá uma olhadinha para entender, filho. Bora imaginar todo mundo que essa bola de amarelo que eu fiz aqui, ó, isso é uma hemácia, tá? Eu botei aqui, ó, são hemácias periféricas aos tecidos. Por exemplo, imagina que isso aqui é uma hemácia que está passando pelo teu cérebro, pela tua retina, pelo teu fígado, pelo teu estômago, tá? O que vai acontecer, filho? Quando a hemácia passa pelos tecidos, ela deixa oxigênio nos tecidos e ela recebe gás carbônico. Tá aqui, ó. A hemácia recebeu o gás carbônico. Olha agora. Quando entrar na hemácia, o gás carbônico reage com a água. E quem promove essa reação é uma enzima, tá? Chamada anidrase. Da reação do CO2 com a água, forma esse cara aqui, ó, o H2CO3, que é o ácido carbônico. E esse ácido carbônico se dissocia em dois íons, que é o próton H+, e o HCO3-. Esse é o íon bicarbonato. Então olha que interessante. O íon bicarbonato é produzido nas hemácias. Só que olha que interessante. Ele vai sair da hemácia para o plasma. E aí, atenção, filho, olha para mim agora. O íon bicarbonato no plasma tem duas funções. Primeiro, transportar 70% de todo o CO2 no meu corpo. E a segunda é promover a manutenção do pH do sangue. É ele que mantém o pH do sangue em 7,4. Agora, olha essa imagem aqui. Essa imagem que a gente está vendo também são hemácias, só que elas estão periféricas aos alvéolos. Imagina que essa é a hemácia que chegou no alvéolo pulmonar, tá? Olha o que vai acontecer então. Quando ela chegar nos alvéolos, a hemácia vai receber oxigênio e vai se livrar do CO2. Ela vai eliminar CO2. Bora ver como isso acontece. Primeiro, o íon bicarbonato do plasma vai entrar na hemácia. Tá vendo que ele entrou aqui, ó? Quando ele entra na hemácia, ele se liga de novo ao íon H+. E aí, ó, a união dos dois forma de novo o ácido carbônico. O ácido carbônico vai ser quebrado em duas partes, ó, em água e CO2. E essa água e CO2 vão ser eliminados para os alvéolos. É por isso que quando você expira, você elimina CO2 e vapor d'água. Quer ver uma coisa curiosa? Imagina você está se penteando, está se maquiando na frente do espelho. Quando você está expirando, né, no espelho, você libera vapor d'água. O vapor d'água que sai da tua boca, que sai do teu nariz, sai aquecido. Na hora que ele toca no espelho, filho, ele perde calor para o espelho. Ele perde energia térmica para o espelho. E aí o vapor d'água muda de estado físico e passa para o estado líquido, formando gotículas de água no espelho. É por isso que o espelho fica todo embaçado. O que embaça o espelho não é o gás carbônico, é o vapor d'água que você expeliu. Deu para sacar? Agora tem a última parte respiratória que eu acho lindo, acho que você vai gostar também, que é o controle da respiração. Eu lembro quando eu era aluno do ensino médio, a coisa que mais me fascinava era a vida durante o sono. Eu ficava imaginando, poxa, o meu coração continua batendo quando eu durmo. Eu continuo respirando quando eu estou dormindo. E como isso acontece? Vem cá. Primeiro, filho, essa área que você está vendo bem aqui, ó, isso é o nosso encéfalo, tá? Você não vê o encéfalo porque ele fica dentro da nossa caixa craniana. O encéfalo tem muitas regiões que nós vamos falar na aula de sistema nervoso, depois dá uma clicada lá. Mas ó, eu quero que você conheça agora o seguinte, o encéfalo tem uma região bem aqui, ó, chamada bulbo. Bulbo, olha o nome, filho. É esse bulbo que controla tanto a nossa frequência respiratória como a nossa frequência cardíaca. Eu botei bem aqui, ó. O bulbo controla a respiração. E como é que o bulbo faz para acelerar a minha respiração e desacelerar? Aí vai depender do nível de gás carbônico no sangue. Vamos lá. Eu fiz uma tabelinha para ficar bem legal, para ficar bem claro para todo mundo. Vamos lá. O que o bulbo tem que fazer é isso aqui, ó. O bulbo tem que evitar que o meu sangue fique ácido e tem que evitar que o meu sangue fique básico. Por que não pode ficar nem ácido nem básico? Porque o pH do sangue tem que ser 7,4. Se mudar o pH do sangue, a hemoglobina não conseguirá transportar o oxigênio. Fecharam? Então bora pegar uma situação.
Bora imaginar você no colégio, você na faculdade. Imagina que você está sentado na cadeira, assistindo a aula, então você está em repouso. Concorda comigo? Está em repouso, sentado. Aí, pã, bateu a campa do intervalo. Quando bateu a campa, você levanta e começa a caminhar para ir lanchar alguma coisa. Quando você começa a caminhar, você está fazendo uma atividade física. E aí os seus músculos vão consumir muita glicose. Quando os músculos consomem mais glicose, eles acabam liberando mais CO2. Olha o que aconteceu, filho. Então, quando você realiza uma atividade física, o nível de CO2 aumenta no sangue. Para quem não lembrava aí do outro lado, o CO2 é um óxido ácido. Então, quando o nível de CO2 aumenta, o sangue acidifica. Daí a acidose. E isso é perigoso. Quem detecta que o sangue está ácido é o bulbo. E o bulbo vai ser estimulado. Quando ele é estimulado, olha o que ele provoca, filho. Ele provoca uma aceleração no meu ritmo respiratório. Eu vou respirar mais rápido. Por quê, professor? Porque se eu respirar mais rápido, eu consigo me livrar desse CO2 que está em excesso. Deu para entender a história? Então, toda vez que aumentar o nível de CO2 no sangue e ele ficar ácido, isso vai acelerar o movimento respiratório. Sabe o que é legal, gente? É que os médicos usam isso nas técnicas de reanimação. Por exemplo, uma situação que já veio em prova muitas vezes é a respiração boca a boca. Imagina que o médico pegou um paciente vítima de afogamento. Ele está com uma parada respiratória. Entre os procedimentos que o médico vai executar, vai ter a respiração boca a boca. Ele vai soprar na boca da vítima. Por quê? Porque quando nós sopramos, sai CO2. Aí o sangue da vítima se torna ácido, o bulbo da vítima é estimulado e a frequência respiratória acelera. É por isso que a vítima é reanimada. Muito interessante, né? Vamos continuar. Agora vamos ver a alcalose. Imagina que você estava lá na faculdade, lá no colégio, né? Correndo, tal, andando por ali no corredor. E aí, pã, bateu a campa, você voltou para a sala. Quando você volta para a sala, você vai sentar na cadeira, não é isso? E vai ficar em repouso de novo assistindo a aula. Como tu estás em repouso, pensa comigo. Os teus músculos agora vão gastar mais glicose ou menos? Menos. E aí os músculos vão liberar mais gás carbônico ou menos? Menos. Olha o que aconteceu, filho. Vai baixar o nível de CO2 no teu sangue. Aí o sangue vai se tornar básico ou alcalino. Quem é que detecta isso? O bulbo. E quando o bulbo detecta que o sangue está básico, ó, ele acaba sendo inibido e desacelerando o movimento respiratório. Por quê? Porque se eu começar a respirar mais lentamente, eu consigo manter o CO2 no corpo para que o pH do meu sangue normalize. Quer ver um caso curioso? Olha que legal, gente. Às vezes um militar ou até um ator, uma atriz, né, treinam apneia, que é você passar mais tempo embaixo d'água sem respirar. E no treino da apneia, eles usam essa técnica que eu mostrei agora. O ator ou a atriz vai chegar na borda da piscina, né, e vai começar a inspirar pelo nariz e expirar pela boca profundo. Porque toda vez que ele expira profundo, ele bota para fora o CO2. Aí o sangue dele fica básico, o bulbo dele é inibido e a frequência respiratória desacelera. Aí ele vai consumir o oxigênio do pulmão mais lentamente. Ele vai conseguir passar mais tempo em apneia. Vai conseguir passar mais tempo sem respirar. Todo mundo entendeu direitinho? Fica ligado, faz a anotação que isso é de mais importante. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Eu fiz com muito carinho, me pediram demais para ajudar na prova do colégio, para dar uma base lá para a facu, né? O cara que está fazendo medicina, fisioterapia, educação física. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tá? Mas me dá o feedback, comenta aqui, dá o like, ativa as notificações que são aulas toda a semana. E ajuda o canal a crescer. Canal crescendo, são mais aulas gravadas para você. Beijo!